A Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia. Que frio, Glauco. Temperatura de quanto? 8 graus. Tá com muito frio aí, Glauco? Aí na Oito, Paulista? 8 graus. Bom, aqui sempre é mais frio, né? Uma região que é um pouco mais elevada, também tem uma corrente de vento muito forte. E amanhã parece que a mínima vai ser 6, viu, Marilu? Ai, tem que me Nossa, preparar. Amanhã eu venho que nem um boneco de neve, assim, cheio de casacos um em cima do outro. Fica que nem uma bola aqui, viu, Glauco? Mas vamos lá, 8 graus, mas ó, sensação térmica de, sei lá, -5, vai. Mas olha, a gente está falando aqui de frio, mas a gente vai ter agora uns destaques internacionais com o nosso queridíssimo Flávio Aguiar, ele que é jornalista, escritor, professor aposentado da USP, analista internacional. Flávio, bom dia, Guten Morgen. Afinal, você está aí em Berlim, na Alemanha, é isso? bom dia, boa tarde, como é usual aqui para mim. Aqui já é meio-dia e meio passado, né? E aqui tem feito muito calor. Hoje está uma temperatura mais amena, mas assim tem feito calor muito forte para a região aqui, 30 e tantos graus, enquanto outras regiões da Alemanha estão debaixo d'água, né? Pois é Ah, sobre isso que a gente vai começar a falar agora, né, Flávio? Que incrível essas enchentes aí na Alemanha, realmente uma catástrofe, né, com um grande número de mortos. São as piores inundações do século, é isso, Flávio? Que está atingindo não só os alemães, né, mas não, moradores aí de outros países, é isso, da Europa? as regiões mais atingidas aqui foram na Alemanha, principalmente estados do oeste, na fronteira com a França, com a Holanda, com a Bélgica, né? E no sudoeste também. O mais atingido foi a província da Renânia-Palatinado e também a Renânia do Norte-Westfália. E a Bélgica. Foram esses dois estados e a Bélgica que registraram vítimas fatais. Até o momento, o total já chega a 184 mortos devido às enchentes, desabamentos, casas que caíram, desabamentos de morros e etc. É um quadro que chocou muito a Alemanha, aqui, os alemães inteiros. Primeiro, porque não há, sinceramente, eles não estão acostumados a ver. Eles estão acostumados a ver isso assim na Índia, Bangladesh, América do Sul, África e tal. Mas agora não, foi Nossa. aqui. Além dos mortos, lamentáveis, há 670 feridos nos dois países e dezenas de desaparecidos. Não se sabe ainda o número, nem se pode contabilizar o número completo porque faltam informações. Às vezes a pessoa está desaparecida porque se refugiou em outro lugar ou não, pode estar sob escombros, já mortas, etc. Né? Mas também sobrou aqui nessa onda de mau tempo, sobrou para a Áustria, para Luxemburgo, para a Suíça, para a Holanda, para a Baviera, aqui na Alemanha também. Né? Toda essa região mais para o sul da Alemanha, o que aconteceu nessa região é que uma zona de baixa pressão, com nuvens muito carregadas de chuvas, estacionou na região. Normalmente, essas frentes de baixa pressão ou de alta pressão, elas se movem com alguma constância, né? Mas essa não, ela estacionou e despejou toda a chuva que tinha guardado em cima, sobretudo dessas três regiões aqui, os dois estados alemães e a, a Bélgica também. Na Bélgica, os mortos já estão chegando a quase 30 também devido a esse desabamento. A chanceler Angela Merkel visitou a região ontem e também a candidata do Partido Verde, a sucessão de Angela Merkel, a Annalena Baerbock, né? E o outro candidato, que é o Armin Laschet, é de uma dessas regiões, é da Renânia do Norte-Westfália, né? É uma das regiões atingidas, ele também está lá. Agora, uma coisa vai ser inevitável, isso vai ter consequências, vai ser um dos temas da próxima eleição, que vai ser em setembro, 26 de setembro, está marcada a eleição federal aqui na Alemanha, inclusive para a sucessão de Angela Merkel, que não vai mais concorrer ao cargo de primeira-ministra. Então, até o momento, primeiro houve uma liderança do Partido Verde, com a Annalena Baerbock, depois o Armin Laschet, que é o candidato da União Democrata Cristã, da União Social Cristã, se recuperou. Hoje ele está na frente nas pesquisas, mas se avalia, assim, potencialmente, que essa catástrofe que atingiu aqui a Alemanha pode catapultar novamente o Partido Verde, porque
está evidente, já a própria chanceler Angela Merkel reconheceu que essa catástrofe tem a ver com o aquecimento global, né? E essa confusão climática que está instalada no mundo inteiro, não é só aqui, mas que agora atingiu de uma forma inesperada, devo dizer, né, esses estados alemães. O próprio presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, se manifestou assim, falando da surpresa que é isso tudo para os alemães, que eu disse que estão acostumados a ver isso em países do terceiro mundo, longe daqui, e não em casa, como infelizmente aconteceu agora aqui para essa região. Então, já que aconteceu em casa, aí na Europa, será que agora vai ter, assim, vão ter medidas mais drásticas, cobranças mais drásticas, inclusive aqui, né, para o próprio governo Sim. brasileiro, né, que tem a ver com a Amazônia. Está tudo interligado, né, Flávio? Está tudo interligado. Agora, tem esse detalhe, assim, que é um detalhe complicado. Fala-se muito e faz-se muito pouco de matéria de novidade. Pode ser que desta vez, como atingiu o coração da Europa aqui, né, pode ser que, inclusive aqui na Europa, haja manifestações, assim, ações mais diretas no sentido de diminuir mais ainda as emissões de carbono, fortalecer o Acordo de Paris, que havia sido abandonado pelos Estados Unidos e que o Joe Biden retomou, né? E também pode ser que isso tenha algum efeito no Brasil, onde a situação, do ponto de vista do governo federal, é catastrófica em relação ao Brasil, em relação à Amazônia. Recentemente aqui estourou a notícia que a Amazônia está passando a emitir mais gás carbônico do que ela absorve, né, devido ao desmatamento, ao desregramento, inclusive, e agora desse desmatamento potencializado pela sabotagem da fiscalização feita a partir do governo federal. Perfeito. Bom, Flávio, mas onde você está? Está seguro aí? Onde você vive? Olha, aqui em Berlim, como eu comentei, no norte da Alemanha, não é, a situação é contrária. Nos últimos tempos tem sido de seca, muito calor, né? Berlim não é uma cidade preparada para enfrentar essas ondas de calor que estão se tornando cada vez mais frequentes com o aquecimento global, né? E de modo que a população aqui sofre muito, né, com isso. Os ônibus, o metrô, assim, às vezes o calor lá dentro fica insuportável, né? E hoje está uma temperatura mais amena, a temperatura baixou um pouco e vamos ter um começo de semana com temperaturas amenas, as máximas ficando em torno dos 25 graus, 24, né? Mas a semana passada nós tivemos máximas aqui de 35, 36, né? Que não é assim, inusitado, não é que não tenha havido, já houve, né? Mas a novidade é que esses excessos climáticos estão deixando de ser excesso, eles estão passando a ser a regra, né? Exato. E Flávio, vamos para Cuba agora. Há pouco mais de Vamos. uma semana, né? Cuba foi palco aí de protestos contra o governo de Miguel Díaz-Canel, mas também saíram às ruas os que mantêm viva a chama, né, da revolução de Fidel Castro e Che Guevara. E no último sábado houve uma grande manifestação em defesa da revolução cubana. De acordo com o site Opera Mundi, houve a participação de 100 mil pessoas. E você sabe, Flávio, a gente estava num encontro virtual de amigos jornalistas, cartunistas, artistas, estava o Colibri e eu, a gente participou desse encontro, e o Colibri resolveu navegar aí pelo Rádio Garden, né, que é aquele aplicativo onde você Sim. consegue acessar aí emissoras de rádio do mundo inteiro, né? E aí ele acessou a Rádio Rebelde, lá de Cuba, né? E estava discursando naquele momento, no sábado, né, o presidente Díaz-Canel. E a crise no país não é negada por ele, não é, Flávio? Mas Não. ele culpa os Estados Unidos, né? Pelas sanções econômicas há mais de 60 anos. É um problema bastante complexo, né? Olha, nesse caso agora dessas manifestações, eu acho que o mais complicado é separar, digamos assim, o trigo do joio, né? Porque existe realmente uma situação de carestia, de premência em algumas regiões, como na província de Matanzas, por exemplo, houve um surto mais alentado da pandemia, da Covid-19, embora a situação geral em Cuba, do ponto de vista da pandemia, é de controle, né? Existe
é perigoso, tudo, mas a situação não está descontrolada como está, por exemplo, no Brasil, né? Pelo menos até pouco tempo atrás, como estava no Brasil até pouco tempo atrás, devido à sabotagem promovida pelo governo federal, em grande parte. Mas, agora, o problema em Cuba é esse, quer dizer, existe realmente problemas com as importações devido ao bloqueio, existe também problemas de carestia alimentar, existe um problema financeiro, né? A economia cubana girava em torno de duas moedas, o peso cubano para os cubanos, mas também havia a economia que girava em torno do dólar. E agora o governo tentou resolver essa dicotomia reunindo, digamos, essas duas economias numa só. Mas isso provocou uma queda real do poder aquisitivo da população, pela elevação dos preços, pelas dificuldades das importações, o que provocou essa situação que eu disse de carestia, inclusive alimentar, falta de remédios e falta de outros bens de consumo de primeira necessidade, né? De modo que existe realmente uma situação que o governo reconhece, né? O Dias-Canel, inclusive, foi essas províncias mais atingidas, tentando dialogar com a população, e existe essa iniciativa de diálogo. Ao mesmo tempo, houve medidas que vêm sendo criticadas muito repressivas. Por exemplo, bloqueou-se a internet, o que dificultou as comunicações internacionais com a ilha, e isso, é claro, é uma coisa que alimenta, né, esse discurso de que Cuba é uma ditadura e que tem que terminar com isso, tem que cair esse governo comunista, e ninguém mais gosta disso também. Portanto, é necessário separar. Houve realmente uma tentativa de desestabilização do governo. Eu vi, inclusive, fotos das manifestações com cenas assim que eu considero deploráveis, com gente nas manifestações com bandeirinhas dos Estados Unidos, bandeirões dos Estados Unidos e tal. Parece a direita venezuelana que vai para as manifestações com bandeira dos Estados Unidos, com réplicas da Estátua da Liberdade, né, esse americanismo desvairado. E há também o fato que essa crise e a reação do governo norte-americano mostra que quem decide a inclinação da política externa norte-americana não é mais o governo, é o chamado, em inglês, Deep State, o Estado Profundo. Quer dizer, que é uma reunião de think tanks com gente do Pentágono, do Departamento de Estado. Por quê? Porque o Biden, por exemplo, pelo menos até o momento, em matéria de política externa em relação à América Latina, ele está seguindo muito mais as iniciativas do Trump do que a do próprio Obama. Obama desenvolveu uma política de distensão em relação a Cuba, não é? Que Trump interrompeu e agravou as medidas do bloqueio econômico sobre o país. E o Biden, até o momento, está indo na mesma direção, quer dizer, ele não mexeu nessa política. De modo que vamos aguardar, esperar que talvez isso possa ser mudado no futuro próximo. Mas o fato é que a política externa norte-americana em relação à América Latina mudou muito pouco. Teve algumas inflexões, por exemplo, na questão ambiental, apesar do governo Biden ter mantido uma frente de negociação com o governo Bolsonaro, né? Houve essa misteriosa visita do diretor da CIA ao Brasil, né? Até o chanceler Celso Amorim disse que ele não foi ajudar a promover um golpe no Brasil, porque a CIA, quando aparece, não faz nada. O problema é quando ela não aparece, aí sim que ela está fazendo coisas por baixo do pano, né? Então, mas há essa expectativa de que talvez possa se esperar uma distensão nessa política norte-americana, com esse bloqueio que realmente é criminoso em relação à ilha e que não facilita a vida dos cubanos, nem mesmo facilita aquilo que se pretende ser uma democratização ou não do regime, etc. Pelo contrário, quer dizer, claro, Cuba vive uma situação de guerra, né? E ainda com novas dificuldades também, porque o bloqueio norte-americano se estendeu também à Venezuela, que é um dos países que ajuda Cuba, né, do ponto de vista dos combustíveis, etc., né? Mas a Venezuela está, inclusive, com dificuldade de navegação devido ao controle da Marinha norte-americana na região. É muito complicado mesmo. Flávio, agora vamos para Haiti, né? Falando aqui da morte do presidente do Haiti, Juvenel Moïse. Existem mercenários colombianos envolvidos nesse assassinato.
a gente estava até conversando antes, é muito preocupante essa modalidade de se tirar um presidente do poder, né, Flávio? Olha, em primeiro lugar, com relação ao assassinato em si do presidente Jovenel Moïse, há muitos mistérios ainda, né? Por exemplo, houve ou não negligência por parte da sua guarda pessoal? Ele não disparou um tiro em defesa do presidente. Ah, quem está por trás desse assassinato? Parece haver assim, uma disputa entre os diferentes setores da oligarquia haitiana, né? Havia muita insatisfação com o Jovenel Moïse, que tentava se manter no poder, né? E de modo que houve, parece, assim, como eu digo, é tudo tentativa de interpretação, parece que houve um ajuste de contas promovido por algum dos setores dessa oligarquia haitiana que estavam insatisfeitos com a permanência do Jovenel Moïse no poder. Mas o pior de tudo, digamos, é claro que o assassinato em si é uma brutalidade sem par, mas o que levanta mais preocupação em anexo é o estilo, é o modus operandi, né? O modo da operação, porque é uma relativa novidade, mas que está se tornando um recurso na América Latina, que é a contratação de comandos estrangeiros, mercenários, que se infiltram no país. Foi o caso, são 26 colombianos, 28 no total dos mercenários, 26 deles colombianos, ex-militares colombianos ou militares colombianos com treinamento nos Estados Unidos, inclusive reconhecido pelo Pentágono, né, que se infiltraram no Haiti através da República Dominicana e prepararam, durante mais de um mês, prepararam o assassinato do presidente. Ou seja, já houve notícias de que teria havido tentativas de contratar mercenários também quando do golpe na Bolívia contra o Evo Morales, né, para ajudar na sustentação do governo ditatorial, né, imposto na sequência da queda do Evo Morales e que acabou sendo derrubado pelas eleições bolivianas e a posse de um novo governo. Isso realmente assim, acende um alerta na América Latina inteira, porque, de repente, isso pode se tornar um estilo. Inclusive, nós estávamos comentando, é muito conveniente que Lula, por exemplo, e a segurança de Lula acenda um alerta amarelo, se não vermelho, não, todo porque, evidentemente, ainda mais com um governo dominado por milicianos, no caso do Brasil, evidentemente Lula pode ser um alvo de um atentado dessa natureza, né? E outros líderes, agora, por exemplo, Pedro Castilho, no Peru, foi confirmado como presidente da República, depois de um processo de apuração muito conturbado pelas tentativas de boicote por parte da candidata rival, a Keiko Fujimori, com apoio internacional, inclusive, né, até do escritor Vargas Llosa lá. Houve até insinuações que poderia haver um golpe de Estado para impedir que Pedro Castilho assumisse, de fato, o governo. Mas, de novo, quer dizer, são governos que são, o próprio governo boliviano, são governos que podem ser alvos relativamente fáceis desse processo de infiltração. E o Brasil não é exceção. O Brasil certamente está na mira, possivelmente, de alguma conspiração que já esteja em curso nessa direção. Esperemos que isso não vingue, que não dê resultado. Mas é melhor tomar precauções e acender o alerta devido a esse estilo agora inaugurado em grande escala com o assassinato de Jovenel Moïse. Com certeza, Flávio. Agora vamos terminar aqui falando do Festival de Cannes, né? E falando de política também. O Oliver Stone disse que a prisão do Lula foi um projeto dos Estados Unidos. Para ele, a prisão de Lula, né, dentro da Operação Lava Jato, se deu a partir mesmo de interesse dos Estados Unidos de desestabilizar líderes de esquerda na América Latina. Bom, é o que a gente já sabe, e, enfim, só que o Oliver Stone também dando voz, né, essa denúncia é importante, né, Flávio? Claro. Já que falamos do Festival de Cannes, é bom notar que o Brasil, mais uma vez, saiu muito bem na foto, né? Ganhou prêmios, curta-metragens, menções honrosas. O Karim Ainous fez um depoimento muito interessante também. Já o Spike Lee tinha criticado o governo Bolsonaro, criticou Bolsonaro, Trump, Putin, né? E aí isso culminou
com essa declaração do Oliver Stone, que, pelo que eu vi, ele está preparando um documentário sobre o Lula. Ele está preparando a produção, né, de um documentário que ele quer fazer sobre o nosso ex-presidente Lula. E a declaração dele em si não trouxe novidade, digamos. A gente sabe que o dedo dos Estados Unidos esteve presente na Operação Lava Jato, esteve presente para possibilitar a prisão do Lula, e, inclusive, além do interesse político, havia o interesse econômico também, porque um dos efeitos da Lava Jato foi a destruição da indústria naval brasileira e a destruição também de grande parte da presença internacional da indústria de construção civil do Brasil, que competia com a norte-americana no mundo inteiro, não só na América Latina, mas também na África e em outros lugares, né, também. De modo que havia até um interesse diretamente econômico nessa desestabilização, que não foi só da política, mas foi também da economia brasileira, de sua presença internacional. O dedo dos Estados Unidos, como eu disse, isso que agora está se chamando de Deep State, né, o Estado profundo, ou os bastidores, né, onde se formulam, na verdade, as diretrizes da política externa norte-americana, certamente esteve presente. Até isso está muito claro, né, no fato de que o Moro, quando caiu em desgraça, onde é que ele foi se refugiar? Nos Estados Unidos. Agora ele retornou aí ao Brasil com essa situação de precariedade do governo Bolsonaro. Ele está tentando se rearticular politicamente para tentar vir a ser uma opção da direita brasileira, né? Ainda tentando reavivar a sua imagem de cavaleiro andante anticorrupção, etc. e tal, coisa que está bastante abalada, inclusive no mundo inteiro. É bom lembrar que Moro, a Lava Jato, tiveram esse dedo dos Estados Unidos a ajudá-los na sua formulação, nos seus contatos, né? Mas também houve um momento em que eles viraram heróis internacionais. Por exemplo, essa organização, que na verdade é muito pouco transparente, a Transparency International, que tem sede aqui em Berlim, deu prêmio para a Lava Jato, em 2016. O Dallagnol veio aqui com tapete vermelho receber o prêmio, o grande herói, anticorrupto e tal, e depois o que se viu, que confirmou o que a gente já sabia, né, o papelão que ele, o Dallagnol, o Moro e os outros procuradores ligados à Lava Jato, inclusive não só no Paraná, né, desempenharam assim, nessa desestabilização do próprio sistema judiciário brasileiro, que hoje, assim como a imagem do governo brasileiro, está em farrapos no mundo inteiro. Está, assim, completamente rasgada. Né? Grandes juristas do mundo têm manifestado essa preocupação com a desorganização do sistema judiciário brasileiro, coisa que tem tido um pouco de resposta mais efetiva, mas muito hesitante, por parte do Supremo Tribunal Federal. Né? É uma situação preocupante, porque essa pressão dos Estados Unidos vai continuar, tem essa abertura de novos estilos de ação política clandestina, inclusive, né, conspiratória, né, de modo que... e também há esse fato de que as iniciativas políticas que as direitas conservadoras vêm tomando na América Latina, elas têm tido problemas de continuidade. Foi o que se viu na Bolívia, né? Foi o que se vê também, de certo modo, no Brasil, onde o governo Bolsonaro periclita, né? Dança, para usar uma expressão vulgar, mas efetiva, né? Está dançando na corda bamba, e os setores conservadores brasileiros têm dificuldade de oferecer uma opção. Né? Estão até essa versão que corre por aqui também, que hoje, né, paradoxalmente, a direita brasileira está mais interessada em tirar o Bolsonaro do cenário político do que a própria esquerda, né? Porque ele está virando um elefante branco que só atrapalha, né? Porque ele tem força política, ainda não vamos negar, inclusive ainda está na presidência, né? E isso faz com que a própria setores conservadores mais consistentes, que aderiram ao Bolsonaro, é bom sublinhar, né, tem uma dificuldade, por causa disso, de encontrar uma alternativa, né? O que pode, inclusive, agravar
essa situação potencialmente perigosa de violência como alternativa para resolver os problemas que poderia representar para esses setores o retorno da esquerda ao poder, né, ou das esquerdas ao poder num país do tamanho do Brasil. Nossa, que cenário realmente terrível, Flávio. Mas vamos lá, vamos continuar na luta, né? É importante ter esperança, né? Não, abandonar a luta jamais, né? Mas a gente tem que seguir a máxima que o professor Antônio Cândido gostava de citar, retomando um tema de Antônio Gramsci, né? Nós precisamos ser pessimistas na análise, quer dizer, avaliar todos os prós e principalmente os contras, né? Mas devemos ser otimistas na ação. É o melhor conselho que eu recebi. Pessimista na análise, otimista na ação. Muito bom, Flávio. Foi um prazer enorme falar com você. A gente já estava com muita saudade. E muito obrigada, viu, pela tua presença aqui no jornal. E, igualmente, protejam-se bem, se agasalhem bem, pelo visto, tá certo? Porque eu li um pouco que o frio vai continuar, viu? Vai. O Glauco já falou, amanhã vai para 6 graus aqui em São Grande Paulo. Abraço. Valeu, Flávio. Grande abraço para você, para o Glauco, para a Terlane, toda a equipe, o Colibri e os ouvintes e telespectadores também. Até mais. Até mais. Beijo, querido. Falamos aqui com Flávio Aguiar, jornalista, escritor, professor aposentado da USP e analista internacional. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.